retornando, né? Então, como a gente falou, essas classes gramaticais, elas têm uma relação. E essas relações, elas devem ser, sim, entendidas por todos, ok? Vamos lá. Então, quando eu falei lá no início da aula dos verbos, então eu disse para vocês que eles possuem modos. Então, esses modos que vocês utilizam bastante dentro da redação de vocês, muitas vezes passa até despercebido, mas vocês utilizam bastante esses verbos. Então, como eu disse a vocês, você tem que ter essa noção de que você utiliza esses verbos, do que você vai ter que fazer essa concordância desses verbos. Então, é importante fazer isso, tá bom? Por que é importante fazer isso? Porque a partir do momento que eu sei utilizá-lo, eu sei esses modos, né, cada um, a função dele, então eu sei o que eu vou utilizar no meu texto. Por exemplo, o primeiro modo aqui, ó, que é o modo indicativo, ele vai indicar um fato. Então, o modo indicativo indica um fato. Esse fato, galerinha, que ele indica é um fato certo. Quando eu falo algo no modo indicativo, esse algo acontece, aconteceu ou irá acontecer. Então, sempre que eu utilizar o modo indicativo, é o fato. Então, é o que nós, muitas vezes, né, vamos utilizar na nossa redação. É o modo indicativo. Tá entendendo? Então, é um fato. É o que acontece. Quando você utiliza esse modo indicativo, você está mostrando o fato que ocorreu, ocorrerá ou ocorre naquele momento da fala. Tá bom? Quando eu falo no modo subjuntivo, aí aquele entra para o campo da possibilidade. Então, quando eu entro para o campo da possibilidade, pode ou não acontecer. Então, para que venha a acontecer, tem que acontecer outros fatores, né? Depende de outros fatores. Então, o subjuntivo está mais voltado para esse campo da possibilidade. Talvez eu grave aula próxima semana, só um exemplo. Talvez eu vá a Paris quando a pandemia passar. Então, a possibilidade, ok? Então, quando eu falo no modo subjuntivo, é essa possibilidade. Diferentemente do modo indicativo, que é um fato, que acontece, aconteceu ou acontecerá. Aqui uma possibilidade, que pode acontecer ou não. E eu tenho o terceiro modo, que é o imperativo. Esse aqui é o mais conhecido, né? As pessoas acham, né, ou classificam ele aí como o modo da ordem e do pedido. Então, mas é mais como o modo da ordem, né? Então, o modo imperativo é aquele modo verbal que você utiliza para dar ordens a terceiros, por exemplo. Então, é o modo imperativo. Você usa esse modo imperativo lá no seu texto constantemente, né? Você vai utilizar esse modo imperativo, essa ordem, faça isso, faça aquilo. Para resolver o problema, tem que fazer isso, o governo tem que fazer aquilo. Você está mostrando caminhos, tá entendendo? Está usando esse modo aí para chamar a atenção, para dar uma ordem, fazer um pedido, mostrar caminhos, tá bom? Então, esses três modos estão presentes nos nossos modos verbais. Então, são só esses três modos? Sim. Mas aí esses três, eles também subdividem-se, né? Subdividem-se nos seus tempos, que a gente falou agora há pouco. Então, nós temos que saber também cada um deles, ok? Até aí, entendido? Vamos lá, né? Então, o modo indicativo, como ele falou anteriormente, indica um fato, né? Fato esse. De certeza, é um fato de certeza, como eu disse para vocês, é um fato que me mostra que algo irá se realizar, e se é um fato de certeza, automaticamente haverá uma realização. Então é quando eu pego a ação verbal e digo assim, ó, esse fato irá sim ser realizado, sem sombra de dúvida. Aqui não há espaço para possivelmente, e sim certeza, irá sim ser realizado, irá sim acontecer, irá sim ser feito, tá bom? Então esse é o propósito do modo indicativo, tá bom? Então falou em modo indicativo,
lembrei automaticamente de um fato certo, de uma certeza, de algo que será realizado sem sombra de dúvidas, tá bom? O modo indicativo, ele divide-se em, digamos aí, 6 tempos, né? O tempo, ele se divide aí. Então, eu tenho o presente, né? O presente. Então, o presente, dá até o exemplo aí de canto, né? Há contestações quanto digamos assim, quanto ao presente. Há alguns pesquisadores que dizem que o presente ele não existe. O presente ele é uma fração de milésimo de segundos. Mas, para o campo de estudo dos verbos, o presente é aquilo que está acontecendo no momento da fala. Então, se eu estou falando agora, está no presente. Eu canto, pronto. Presente. Tá bom? Então, há quem diga que tem infelizmente tem essa diferença, né? Que o presente é um passado menos passado, digamos assim. Porque quando eu falo, já é passado. Então, mas para nível de estudo da gente, o presente é no ato da fala. Aí eu tenho o pretérito perfeito. Como o próprio nome já diz, o pretérito perfeito, né? Pretérito perfeito, não tem imperfeições. Então, o pretérito perfeito é um passado certo. É um passado que aconteceu. Pretérito perfeito. Eu cantei. Pronto. Eu cantei, terminei de cantar lá no passado e hoje estou contando para vocês o que eu fiz. Então, o pretérito é um pretérito perfeito, tá bom? Mas eu tenho também um pretérito imperfeito. Então, esse pretérito imperfeito digamos assim, que é um passado que não acabou, tá bom? Então, o pretérito imperfeito, eu cantava, pronto, mas eu não parei de cantar, eu não terminei a música que eu estava cantando, eu cantava, eu estudava pro Enem, por exemplo, não terminei de estudar, eu estudava, mas não terminei de estudar para o Enem. Então, algo é um pretérito, é um passado imperfeito. Também tem o pretérito mais que perfeito, que eu costumo dizer que o pretérito mais que perfeito é o passado do passado. De novo, vamos explicar aí. É um passado do passado. Por que um passado do passado? Porque eu utilizo, por exemplo, cantara. Eu cantara quando você me atrapalhou. Ó. É um passado do passado. Você me atrapalhou, mas antes de você me atrapalhou, eu já tinha cantado. Tá entendendo? Então, já cantara antes disso. Porque a gente tem dificuldade no pretérito mais que perfeito que nós não utilizamos. Por exemplo, quando você vai assistir ao jogo. Aí você liga a televisão, o jogo já tem terminado. Você diz assim, quando liguei a televisão, já tinha terminado o jogo, já tinha acabado o jogo. Beleza, você utilizou já tinha acabado, né? Tinha acabado, que é uma locução verbal, se liga nas locuções verbais também, mas traduzindo aqui para o pretérito mais que perfeito, você pode dizer assim, ó, quando liguei a televisão, o jogo já acabara. Ó, você ligou a televisão no passado, mas antes dessa ação no passado já tinha acontecido uma outra ação também no passado. Então, costuma-se dizer que o presente mais que perfeito é o passado do passado. Ou seja, são duas ações no passado, mas quando eu falo em pretérito mais que perfeito, é essa ação que aconteceu primeiro do que a outra também no passado. São duas ações no passado. Então, uma aconteceu primeiro. Então, quando liguei a televisão, o jogo já acabaram. Beleza? E futuro do presente, né? É um futuro. Eu cantarei. Tá entendendo? Então, eu cantarei amanhã. Então, o futuro do presente. Por que cantarei? Porque é o modo indicativo. É verdadeiro. Só que no presente eu vou cantar sim. Amanhã eu vou cantar. Tá bom? E o futuro do pretérito. Que é como se fosse um passado do futuro, mas não é um passado do futuro, não. É algo que é uma possibilidade. Eu cantaria se você não me interrompesse.
Eu estudaria se eu conhecesse o ponto da ciência. Eu passaria se eu estivesse estudando. Então, tem uma possibilidade. Então, futuro do pretérito é rei. E futuro do presente é rei. Futuro do pretérito é ria. Então, cantarei, futuro do presente. Cantaria, futuro do pretérito. Então, só muda a terminação. Tá bom? Então, sempre nessa ótica.